Tudo bem. Você pode admitir, você pesquisou sobre a Terra plana, não foi? E provavelmente viu algo assim, ou talvez algo ainda mais absurdo, e pensou, não é possível que as pessoas realmente acreditem que a Terra é plana. Olha, você poderia cair da borda. Que absurdo. Então, sua pesquisa pode ter provado o quão ridículo isso é quando viu aquilo. Se a Terra fosse plana, os eclipses lunares iriam parecer assim, e você só confirmou o quão idiota achava isso. Quero dizer, fala sério, todo mundo já viu que tem uma sombra redonda na Lua, que só poderia ser causada por uma Terra redonda e esférica, certo? Sabe, o eclipse é arredondado porque a Terra é redonda, a gente consegue ver a sombra redonda. Tipo o que eu estou fazendo aqui com essa bola de vôlei. Você consegue ver uma sombra redonda. Bom, quer ver como eu criei essa sombra redonda com um quadrado grande? Moldura de quadro plano. Que interessante. Não estou aqui dizendo que a Terra é uma moldura de quadro plano. Não, só estou dizendo que talvez coisas que você acha que são provas, na verdade não são. Só te disseram que são. Tipo o pôr do sol. Te disseram que você só consegue ver metade do sol porque ele está passando além da curva da Terra. Você tem certeza de que essa é a única explicação? Tem certeza de que não tem outra coisa acontecendo? Talvez tipo, sei lá, umidade, e você não consegue enxergar através de quilômetros e quilômetros e quilômetros de atmosfera. Mas, nas condições certas, você pode dar zoom e ver que o Sol ainda está bem alto no céu. Só parece que ele está descendo, porque à medida que algo se afasta, pela perspectiva, ele fica mais baixo no seu campo de visão. E, de novo, nas condições certas, você pode ver que o Sol não desce. Ele desaparece na distância porque é local e está se movendo pelo nosso céu. E com baixa umidade, você consegue ver que ele vai encolhendo até sumir na distância. Ele ocupa as duas linhas e, no final, vira um pontinho minúsculo, indo cada vez mais longe, mais baixo, mais baixo e mais baixo. A atmosfera fica tão densa que você não enxerga através dela. Não vê faróis a 1 quilômetro em dia de neblina. Não pode dar zoom na neblina, assim como na atmosfera. Então, as pessoas que dizem que você deveria conseguir ver o sol o tempo todo se ele fosse local, na verdade não, porque existe atmosfera e umidade, e isso vai ficando mais denso com muitos quilômetros. Veja, te disseram que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, mas será que ele mudaria tanto de tamanho só por causa da rotação da Terra? E será que teria esses incríveis raios anticrepusculares que você pode triangular até a fonte local? E se a água estivesse curvando aqui, o Sol refletiria em uma linha reta até chegar aos meus pés? Porque a forma como a luz reflete em uma bola é sempre para concentrá-la em um único ponto. E se vivêssemos em uma bola girando a 1.600 km por hora? Porque, quando a água está parada, ela sempre fica plana, buscando seu nível. Essa bola precisa mesmo girar a 1.600 km por hora para tudo ficar grudado nela? Ou tudo sairia voando? E se for a gravidade, então por que ela é tão forte assim? Ela consegue segurar trilhões de quilos de água e barcos gigantes no chão, mas não consegue segurar um balão de hélio ou a fumaça simples de uma fogueira? E por quê? Se eu estou na água, eu afundo como uma pedra. Mas se eu respiro bem fundo, consigo boiar um pouco mais fácil? Talvez eu só esteja aumentando minha flutuabilidade? E qualquer outra coisa que não seja explicada por densidade e flutuabilidade é porque todos nós somos seres elétricos. Tudo ao nosso redor é carregado positivamente. E a Terra é uma grande estação de aterramento. É por isso que se chama aterramento quando você fica descalço sobre ela. É densidade, flutuabilidade e eletrostática. Mas você já viu a curvatura da Terra, né? Tipo, quando você olha para o horizonte, dá para ver uma curva. Então, por que isso não acontece quando você olha de um lado para o outro? Talvez tenha outra coisa acontecendo de novo. Quer dizer, eles dizem pra gente que é a curvatura da Terra. Você só consegue enxergar 3 milhas porque a Terra se curva, escondendo a superfície. Bom, se isso é verdade, por que eu consegui dar zoom em Chicago do outro lado do Lago Michigan a 53 milhas de distância? Deveria haver 1.800 pés de curvatura encoberta por causa do formato arredondado da Terra. Mas eu vi claramente, como se fosse de dia. A torre tem 1.400 pés de altura. É a Willis Tower. E a uma distância de 53 milhas, como eu estava, deveria haver 1.800 pés de curvatura. Lembre-se, a Willis Tower tem 1.451 pés de altura. E isso não é algum cálculo de terra plana, não. É o cálculo da curvatura da Terra. É isso que a NASA usaria. Vulgo, não é uma agência espacial.
Agora, voltando ao começo, talvez você tenha pesquisado sobre isso. E você já pensou que talvez a internet estivesse tentando te fazer achar que era uma besteira? Tipo, eu até passei 2 horas assistindo a um documentário na Netflix e achei que era a coisa mais idiota do mundo depois. E aí percebi que, de novo, a internet e a Netflix estavam tentando me fazer pensar que era uma besteira. De novo, tentando te fazer achar que é uma besteira. E eu vou ser o primeiro a admitir que funcionou comigo. Funcionou comigo por provavelmente 1 ano. Antes, algumas coisas aconteceram que abriram minha mente. Abriram minha mente para o fato de que talvez eu tenha sido enganado mais do que imaginava. Talvez eu não seja tão esperto a ponto de não ter sido enganado a vida toda. Para mim, aquele momento de revelação que me fez deixar o ego de lado foi descobrir que as estrelas não eram como me disseram a vida toda. Aquilo realmente lhe parece uma bola de gás em chamas a quintilhões de quilômetros de distância? Você ainda acha que consegue enxergar tão longe? Que fofo! Se chegou até aqui, provavelmente está se perguntando, por quê? Por que eles mentiriam e nos diriam que vivemos em um globo terrestre? Qual seria o objetivo? Um globo que, aliás, tem nuvens copiadas e coladas. Bem, se eles conseguem te convencer de que você mora aqui, essa era a imagem que estava em todos os nossos iPhones, propagandeando nosso cérebro, aliás. Se eles conseguem te convencer de que você vive em um desses, que por sinal são todas fotos da NASA, todas parecem muito, muito diferentes, mas se eles conseguem te convencer de que você vive ali, que você evoluiu de um macaco e surgiu de um Big Bang, então isso tira a verdadeira natureza desse reino espiritual em que vivemos. E eles podem controlar sua mente e podem esconder coisas de você que você jamais imaginaria considerar. Pode acontecer, por causa de onde realmente vivemos. E quem criou esse nosso lindo e pequeno reino terrestre onde vivemos? O Pai Celestial, o Altíssimo. Mas é claro, tudo isso é só para fins de entretenimento. Tenho certeza de que todas aquelas fotos da NASA parecem tão diferentes só porque a iluminação era diferente, vinda do Sol a 150 milhões de quilômetros de distância. E as cores estavam diferentes porque a Terra simplesmente se sentia um pouco mais azul naquele dia. Apenas entretenimento, pessoal. Eu sou uma conta de sátira.